Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão, vamos exercitar a memória, vamos tirar para fora o que é bom, porque é aquilo que a gente exercita que continua vivo. Pare de exercitar alguma coisa para ver se não vai para o esquecimento. E esquecimento é um dos perigos. Esquecimento, inclusive, o Senhor adverte para não se esquecer, porque esquecimento leva a perdas. Amém? Esquecimento leva a perdas, e gratidão leva a uma boa memória. Agora eu faço uma outra pergunta. Qual é a parte mais importante da vida de um ser humano? É o tamanho, a altura, a beleza, a estatura, a idade, a cultura, o quê? O seu QI está onde? A sua mente. Sua mente é o armazém de tudo do valor da vida. E o que é a memória? É saber o que tem lá dentro. E saber pôr em ordem as coisas importantes dentro de si. E gratidão põe a vida em ordem de importância, em ordem de valores. Porque você não vai agradecer uma coisa que lhe incomoda. Não. O que incomoda a gente tem que tirar o espaço, a lembrança, parar de dar expediente. Amém? Por que as pessoas não melhoram? Porque o assunto é só as coisas ruins. Só mexe com coisa ruim, coisa boa não sai. Mexe com coisa boa, que as coisas boas irão lhe influenciar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho, porque nada nos falta. O que está faltando em nós é exercitarmos a nossa memória para sabermos administrar já os valores que o Senhor tem nos dado. Sabermos, Senhor, termos senso de valores para pôr a vida em ordem, para catalogar as coisas no grau de importância. Quero abençoar a todos que aqui estão, pedindo, Pai, que a Tua graça venha sobre cada vida, potencializando agora, Senhor, a Tua ação, e também a fé que cada um tem, a atenção que cada um estará dando, e a maneira que cada um estará recebendo, Senhor, as instruções que vêm da Tua parte. Quero abençoar a todos, estabelecendo o governo do Senhor, levando cativo todo pensamento, desligando as vidas do negativismo, desligando as vidas das ansiedades e das coisas malignas que querem ocupar espaço, que querem a gestão da vida. Nós, em nome de Jesus, desligamos a influência do império das trevas sobre a vida dos filhos de Deus. Quero abençoar para que as vidas recebam, tenham a mente e o coração abertos, disposição de alma e de espírito para receber a instrução da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a todos. Amém. Senhor Jesus, você pode dizer a Ele: venho aqui agradecer pelas bênçãos derramadas e vitórias alcançadas que me destes para vencer. Porque Tu és meu amigo e contigo eu não estou sozinho. Eu não tenho que temer, em Teu nome há poder. Jesus, obrigado. Levante suas mãos e declare: obrigado, Senhor. Obrigado,
sou. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou. Meu Deus, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluias. Fique à vontade. Estamos todos na presença de Deus. E louvamos ao Senhor pela sua graça, por esse tão belo dia, por esse privilégio que temos de estarmos na sua presença, oferecendo o nosso culto. E os irmãos têm observado que venha o que vier, nós continuamos sendo uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Nossa vida continua sendo tridimensional, vida espiritual, vida social e vida material. E se abandonar, se descuidar, se ignorar e se deixar uma dessas três áreas para trás, a vida vai perdendo sentido. A vida se complica. E eu louvo a Deus pela visão que o Senhor tem nos dado, porque ainda esta semana recebi notícias que tem lugar ainda que igrejas não abriram. O prefeito, as autoridades, as medidas. Agora vamos sermos inteligentes. Quem é a autoridade maior neste mundo, sobre a terra? Quem? Mas está fraca a fé. As pessoas têm medo de declarar. Você sabia que aquilo que você crê, você manifesta força, vontade, tom, atitude? E aquilo que não se crê, se fica na dúvida, se cala, se emudece, se fica alheio, não se manifesta, não se posiciona. Amém? A vida prática, não tem como. O que o pastor falou há pouco? Qual é o tema mesmo do congresso dos jovens? Como é que é? Pois é. E Jesus diz, vós sois luz. Jesus diz, eu sou a luz e quem me segue não andará em treva. Mas Jesus também diz, vós sois luz. Eu pergunto, aonde você está? Que a sua luz não é vista e que você não clareia, não traz luz, não traz claridade. E eu até digo, vou falar algo interessante. Nos lugares onde ainda as igrejas não abriram, as igrejas nunca exercitaram autoridade. Com certeza não oram pelas autoridades, com certeza não têm uma posição de fé, colocando Deus acima de tudo. Com certeza estão morrendo de medo do coronga. Amém. A nossa fé determina nossa visão, nossas atitudes, nossas determinações, nossa coragem. Nossa fé determina isso. Porque ninguém vai além da fé que tem. Bem prático. Mas temos que ter no coração. E como estamos falando, mas antes disso,
A igreja sempre oportunizou, nesse período de carnaval, expedientes para que todos possam participar. Eu não sei, porque eu não visito, não fofoqueio, não busco informação da vida de ninguém via terceiros, mas eu só sei, mesmo a igreja oferecendo estes expedientes, há muita ausência. Eu não sei, que bom que os irmãos tenham casa na serra, casa na praia, tá? Que desfrutem do que Deus lhe deu. Mas eu vou ver esse ano se é casa, vamos ver, ou é carnaval que tira as pessoas daqui. Se é desfrute para descanso, ou é samba mesmo. Porque não foi liberado o carnaval, né? Não, né? Os irmãos estão bem informados? Foi ou não foi? Então, vamos sambar aqui. Amém? E se alguém não veio, eu vou perguntar: onde é que é a sua casa de praia, né? Qual é a praia que você tem casa? Em qual é a serra? Que você foi descansar nesse. Aliás, foi tirado até o ponto facultativo, né? Foi, né? Isso aí. Vamos ver então se o assunto é espiritual ou é social. Amém? Então, está aí a oportunidade. Sexta-feira um louvorzão, e o louvor cura, porque as pessoas foram atingidas pelo Covid. Os que não pegaram o Covid no corpo, pegaram na mente, ficaram doentes mentalmente, porque ainda continuam com medo. Amém? O medo adoenta, deixa a pessoa bem instável, bem insegura, bem fragilizada. Mas medo, querem saber o que é o medo? Bom, coragem é atitude de fé. Medo é a fé do diabo. Coragem é a virtude da fé em Deus. Medo é a inspiração maligna de duvidar da proteção divina, de duvidar da provisão divina. Amém? Medo é uma manifestação de um estado interior em quem a pessoa confia, ou como está a sua confiança. O medo da morte é a manifestação de um estado de não estar preparado para a vida. O medo da morte é a manifestação de um estado de não estar preparado para a vida. Porque quem quer viver bem e muito bem, esteja preparado para morrer, porque a morte é o inimigo da vida. Se prepare para viver. Mas como? Estando sempre pronto para morrer. E estando pronto para morrer não é ter medo, é ter coragem de enfrentar os desafios. Amém? Que Deus continue tendo de nós misericórdia. E nós estamos, amados, tratando sobre restauração. E o melhor modelo, melhor ilustração, melhor fato, melhor comparação é vermos coisas que já aconteceram
E uma coisa interessante, quando a gente busca um referencial, um comparativo, um ensino, um texto lá do Velho Testamento, do tempo da lei, quero dizer, lá era tudo a nível material. E aquilo que foi a nível material, para nós, tem muito significado espiritual. A restauração de Jerusalém, que na época, ou desde da sua construção, tem um significado de ser a cidade de Deus, a cidade da paz, o significado de ser o centro espiritual para a humanidade. Ela não perdeu esse significado, mesmo que lá no passado era uma cidade. E a cidade era cercada de muros que criava a proteção contra o inimigo. A cidade tinha 12 portas, que tinha a sua utilidade para a sua vida ativa, para o seu abastecimento, para manter sua vida ativa, sua soberania, manter tudo em ordem. Cada porta tinha um significado. A porta das ovelhas era para entrar as ovelhas para o sacrifício no templo. E qual era o significado da vida ativa do templo? Tratar, resolver os problemas pessoais dos seres humanos, que chama-se pecado. O meu pecado é o meu problema pessoal, o seu pecado é seu problema pessoal. E Jesus criou, e Deus providenciou lá no passado o sacrifício. E eram as ovelhas que eram oferecidas, os cordeiros que eram oferecidos para purificação do pecado do povo. E Deus, vendo isso, Deus providenciou um único sacrifício: o do seu filho. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem já leu na Bíblia isso? Em João 10, capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Porque é por mim que passa a solução do pecado, a solução para o pecado dos seres humanos. Passa por Jesus. Nenhum ser humano será restaurado e restaura o seu relacionamento com Deus, a não ser por Jesus Cristo. E João declarou, quando viu Jesus se aproximando dele, João o Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então olha lá no passado, já, porque as coisas do Velho Testamento são sombras do que viriam. Já Deus providenciando para o seu povo. E também, vou apenas citar as outras portas. A porta dos peixes. Jerusalém, porta dos peixes. Bom, tinha seu significado, porque também peixes fazia parte da vida da cidade, alimentação. E peixe significa crescimento. E a porta dos peixes para nós significa crescimento espiritual. Pedro fala na sua segunda carta, 3,18, ele diz: antes, o quê? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém?
E aí depois tem a porta velha, tem a porta do vale, a porta do montouro, do lixão, a porta da fonte, a porta do pátio do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, que era a porta principal que entrava as cargas. Por que hoje a palavra cavalo está na força do motor dos veículos, caminhões e... Cavalo é símbolo de força. Quantos cavalos tem tá? Quantos HP? Quantos CV? Porque que é aquele CV? Cavalo. E de onde é que vem? Lá das cargas. Do tempo que Jerusalém era o centro da paz no mundo, o centro espiritual do mundo. Então ali estava cada porta um significado que tem significado para a vida pessoal de cada um. Cada porta de Jerusalém, da cidade, traz um significado para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal. Amém? Até a porta do montouro tem significado para mim. Tem lixos que a minha vida às vezes produz, que o diabo impõe, que o diabo traz lá dos meus ancestrais, que eu tenho que tirar para fora da minha vida. Mas a porta, que significa minha vontade, porta significa lugar de decisão, e lugar de decisão é ação de vontade. Por exemplo, você vê um barulho lá fora, está dentro de casa, você vai até a porta, aí você fica ali, eu estou vendo um barulho, os medrosos abram ou não abram? Os medrosos até já tem coisa já mais adiantada, botam câmera para ver primeiro. Aí exercem a vontade, se abre ou não abre a porta. Ou bateu, conheceu a voz. Aí exercita a vontade de abrir. Então porta significa vontade de agir, interagir, receber, rejeitar, querer, não querer. Amém? Então, quando fala em porta, restauração das portas, entenda, querido, querida, chama-se restauração da vontade. E é uma das áreas da vida do ser humano que necessita, com urgência, com mais dedicação, trabalhar nessa área. A maioria das pessoas vivem e tem vontade enfraquecida. E tem pessoas que estão pior, estão com a sua vontade queimada. Já não tem mais vontade para, principalmente, trabalhar. Trabalhar, estudar, ajudar, servir, perdoar. Em se tratando do problema do próximo, já não tem mais vontade de perdoar. Eu não perdoo. Perdoar é mandamento. Já não tem mais vontade de obediência a Deus. Porque tudo que Deus nos dá como instrução, entenda, é mandamento. E cada mandamento traz uma recompensa. A obediência às instruções que Deus dá traz recompensas para a vida. Amém? Mas eu quero voltar a falar da 10ª porta que eu falei no domingo passado, a porta oriental, que fala em Neemias capítulo 3, verso 29,
Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. A porta oriental, já naquele tempo, Israel sabia da promessa que Deus fizera de enviar o Messias, e eles esperam, Israel espera até hoje a vinda do Messias. E nós, cristãos que cremos em Jesus, esperamos a vinda de Jesus, ou melhor, a volta de Jesus. Porque Jesus já veio. Ele peregrinou, ele viveu 33 anos e meio sobre a terra. E vocês ouviram a apresentação da menina. Jesus não foi batizado, foi apresentado. Mas Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Porque na cultura da época, os homens, os seres humanos, só tinham autonomia para começar algo próprio por conta, era aos 30 anos. Aos 30 anos era a maioridade. A maioridade, como é que se diz? Hoje a maioridade do ser humano, quanto é? 18 ou 21? 18. 18 pode casar, o pai queira ou não aprove ou não aprova, eu vou e ninguém impede, a lei não impede, mas também se faz besteira, vai responder para a lei, né? Não no casamento, tem que vir, mas teria que vir, mas não, ainda não no casamento, tá? Brincam com as coisas, mas depois vai vir algum subsídio aí nesse ensino que estarei dando. Então, meus amados, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E ele se batizou aos 30 anos de idade. Porque o ser humano só tinha essa autonomia, esse direito de liberdade pessoal, de fazer coisas por conta, a partir dos 30 anos de idade. E ele viveu 3 anos e meio, cumprindo a sua missão, preparou discípulos, fez discípulos, e ele cumpriu a missão de mudar. Foi tão importante, tão relevante, que a partir de Cristo mudou a contagem do tempo. O ano que estamos vivendo, 2021, é a partir de Cristo. Eu só quero ver no que vai dar. Aliás, não vou ver. Mas gostaria de ver, mas não vou ver. No que vai dar esse progressismo que querem destruir toda a cultura judaica cristã? Vão mudar a contagem do tempo, será? Pois a nossa contagem do tempo, até o ano dos comunistas, é o mesmo ano. E eles estão na nova ordem do governo mundial, na nova ordem do governo mundial, é acabar com a cultura judaica cristã. Eu quero ver se vão mexer no tempo. Aliás, não vou ver, eu não vou estar aí. Vou estar com Cristo bem antes disso. Amém? Amém, amados? Os irmãos estão vendo que o governo do diabo é tiro no pé sempre dele, né? Então, queridos, vamos falar um pouquinho dessa porta, que fala sobre, para nós, o regresso de Jesus. Para os judeus, essa porta é a porta que eles ainda esperam que Jesus vai entrar por ela. Pode observar
que lá em Israel, que ano Israel está vivendo lá? Não sei, mas é 4.000 e poucos anos. Eu me interesso por Cristo mais do que pelo passado. Então, Israel não mudou a contagem do tempo, porque eles ainda esperam que Jesus venha. E Jesus veio e foi o marco de uma nova era, que foi estabelecida a contagem do tempo a partir dele, e estamos aí. Amém? Então, acredita-se que esta porta pela qual Jesus entrou, e que hoje permanece fechada, espera-se que o Messias entre por ela em sua segunda vinda. Isso, os judeus convertidos têm essa ideia. Os não convertidos esperam ainda que ele vá vir para salvar Israel pela primeira vez. E Jesus já veio, cumpriu seu ministério, e ele voltará. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta dele. Então, a expectativa desse evento deve estar sempre diante de nós, porque nós temos um futuro glorioso, temos um destino eterno. Hoje travamos batalhas tremendas, mas há um fim para o mal, há justiça a ser executada, há uma redenção a ser consumada, e tudo isso acontecerá na volta de Jesus a esta terra. Paulo ainda declara: se é só para essa vida que esperamos, somos os mais infelizes. 1 Coríntios 15, 19, o que diz aí? Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, ou infelizes. A porta oriental em nossa vida deve estar aberta para a grande doutrina de que Jesus voltará e estabelecerá o seu reino milenar aqui na terra. A igreja reinará com Cristo em glória. Não sabemos o dia, nem a hora. E Paulo declara lá em 1 Tessalonicenses 5,4: mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Jesus nos advertiu que devemos vigiar e estarmos alertas, sempre de prontidão, para encontrar-se com Ele a qualquer hora, seja pelo arrebatamento ou pela morte. O certo é que o Senhor vem nos buscar, ou pelo arrebatamento, ou vencer o tempo de vida terrena. Cada um vai indo para o seu destino eterno. E em 1 Tessalonicenses 5,23. E o próprio Deus de paz. Agora observe bem aquilo que eu falei, que comecei falando. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. A nossa tridimensão, tricotomia. O próprio Deus de paz vos santifique o vosso espírito, alma e corpo. O espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados, cuidados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você cuida das 3 áreas? Seu espírito, sua alma e o seu corpo? Agora eu pergunto, se uma dessas áreas não está ajustada à obediência, o que é ser irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível
ela não é digna de aliás, ela jamais necessita ser repreendida. Pessoa irrepreensível, ela é ajustada, ela é correta, ela é justa, ela é obediente. Ela não carrega na vida dela coisas imundas. Ela não está aliançada, ela não tem a sua alma aliançada com o mal. Ela não faz do seu corpo objeto de pecado, de abominação. Ela não deixa o seu corpo ser cavalo de Satanás. Amém. Quantos querem subir com Cristo? Cuide das 3 áreas. Cuide do seu corpo. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. Amém. Até posso dizer para os irmãos, já a vida terrena, se uma dessas áreas, ou corpo, ou alma, ou espírito, estiverem mal cuidada, sem gestão, sem cuidados, tira o prazer da vida. E uma prova aqui que vê, em que classe está o maior índice de suicídio? No pobre ou no rico? No sábio, ou no culto acadêmico, ou o analfabeto, o ignorante? Quem são dessas duas classes que mais vão para a corda? Não pensou nisso ainda? Eu provoco as pessoas a pensar. Por que as pessoas desistem de viver, que se suicidam? Porque estão vendo que tudo o que fizeram, da maneira que pensaram, da maneira que queriam, não trouxe solução. Desistem de viver. Não querem o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. E o senhorio deles só trouxe desgraça, falência, infelicidades. Mas vamos trazer textos interessantes. Em João 14, verso 1 a seguir, Jesus disse: não se turbe, não se perturbe. Deixa eu falar um pouquinho aqui, tira um pouquinho dali. Quando João escreveu essa palavra, e que o povo ficou perturbado. O povo ficou perturbado quando Jesus falou que Jesus ia morrer. Que Jesus seria morto. Seria crucificado e morto. E aí então eles, ouvindo essa notícia que Jesus seria crucificado e morto, e que ele subiria ao céu e um dia iria voltar, o povo, aquele povão que seguia Jesus de perto, aquelas multidões que o atropelavam, se perturbaram. E aí Jesus traz essa palavra e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pode continuar o texto. Ele falou agora da vida além terra, além túmulo, além mundo físico. Na casa de meu pai há muitas moradas.
E se não fosse assim, eu teria dito. Se a vida se resumisse só na vida terrena, Jesus disse, eu teria dito para vocês. Mas a vida não se resume só na vida terrena. A vida terrena é um preparo para a vida eterna. E ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e se eu for, ele foi. E vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluias. Então o medo da morte, quando a morte se aproxima da gente, se aproxima a nossa promoção de estar com Jesus. Amém. Morte para quem crê não é tragédia, é promoção. A tragédia para o ser humano é uma vida sem propósito. Amém? Ele diz, eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E olha o que vem agora. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus disse, vocês sabem o caminho, eu preparei vocês para o céu. Eu há muito tempo eu venho dizendo aqui, eu não agrado as pessoas, mas eu preparo as pessoas para o céu. Adianta ganhar o mundo inteiro e chegar ao final da vida terrena, não ter o céu esperando? Adianta? Eu podia até fazer alguma pergunta para quem já está na graça, nos favores. Alguém com 80, 90 anos, que não conhece o céu, que não creu na palavra que revelou o céu. Ele quer, quem não conhece o céu, quem não crê na eternidade, quer deixar esse corpo. Eu falei já N vezes aqui, tinha um amigo que tinha uns 95 anos mais ou menos, e eu brincava com ele, ô fulano, o senhor não acha que está na hora do senhor deixar o seu espaço para outro? Não. E ele tinha muito sonho, ele tinha muita ilusão. Então a pessoa que não conhece o céu é apegado às coisas terrenas, vive com medo da morte. E uma outra questão aqui, deixa eu contar uma história aqui, é conhecida de muitos aqui, mas mais da metade que estão aqui não conheceram a história. Aconteceu no nosso meio um fato, através do Ministério Joade, se converteu uma menina adolescente, pré-adolescente, se converteu, era convertida, só que os pais dela eram desviados, não queriam mais nada com as coisas de Deus.
E essa adolescente desfrutava da presença de Jesus, era alegre servindo a Jesus. E essa adolescente, de uma hora para outra, um câncer o atingiu, uma perna, que tiveram que cortar a perna. Eu estou testemunhando, porque eu estive lá na casa, eu vi aquela menina sem uma perna, em cima da cama, mas desfrutando da presença de Jesus assim continuamente. E não é que vem agora um câncer no pulmão. E aquela menina, cada vez mais íntima de Jesus, e ela compartilhava com a mãe: mãe, essa noite Jesus veio falar comigo, me avisar que Ele vai me levar. E aquela mãe caía num desespero, se debruçava em cima daquela filha: não, minha filha, eu não consigo viver sem ti. Mãe, Jesus quer me levar para o céu. E aquela mãe caiu num desespero. E a menina: mãe, deixa eu ir com Jesus. Não, eu não consigo viver sem ti. Era aquela cena terrível naquela casa. E ninguém fazia aquela mãe entender. Uma desviada, que já tinha participado de igreja, já fez parte do corpo de Cristo. E ninguém fazia a cabeça daquela mãe. Aí chegou o meu conhecimento: não, eu vou lá falar com essa mãe. Cheguei naquela casa, fui onde estava a menina em cima da cama, sem uma perna. E ela reclamou para mim: pastor, Jesus quer me levar, minha mãe não quer deixar. Ela alegre. Eu não estou contando história de outros, eu estou contando fatos que eu fiz parte. Aí eu chamei a mãe, fui para outra peça da casa: ô fulana, e aí? Ah, pastor, eu não consigo viver sem minha filha. Tu ama tua filha? Claro, pastor, é a coisa que eu mais amo. Tu quer o bem da tua filha? Claro que eu quero. Mentira. Pare de mentir. Que bem tu deseja para tua filha, se Jesus está buscando para ela ter um novo corpo, para ela viver junto com Ele, e você querer ela aí sem perna em cima da cama, sem pulmão para respirar. Que amor é esse? Eu tive que enfrentar esse espírito de falsa religiosidade. E os irmãos sabem que eu não sou mole. Convenci ela. Fui com ela lá no quarto da menina e fiz ela orar, entregando. Eu tive na tarde, no outro dia de manhã, Jesus recolheu aquela menina.
Amém. Amém, amados. Jesus foi ao céu preparar lugar para nos levar. O que esse mundo tem te dado de tão importante, que você é tão apegado às coisas do mundo? Te prepare para o reino, porque o reino de Deus estando em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas virão tudo por acréscimo. E Jesus foi preparar lugar, sim. E ele diz: eu virei outra vez. E ele vem pela morte ou pelo arrebatamento. Mas sabe quem ele vai levar para estar com ele? Quem cuida do corpo, da alma e do espírito. Amém? Está aí. Só se perde quem quer, mas também é salvo quem quer. É escolha. Tanto a salvação quanto a perdição, tanto o céu quanto o inferno, é escolha pessoal que cada um faz. Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. Mas vamos lá ver mais um outro texto interessante aqui. Atos 1, verso 6 a seguir. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Amém. Vamos para outro texto, em Mateus 24, 36. Aqui Jesus fala sobre vigilância. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Olha aí, ó. Quantos textos nós já lemos? Que dia e hora ninguém sabe. Isso por quê e para quê? Para que todos nós estejamos preparados. Porém, aliás, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, que tem esse dia sobre seus cuidados. E o 37 diz: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha, como é que eram os dias de Noé? Os dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que está hoje acontecendo? Casamento já não. Se dão em casamento. Resolvem morar junto. E aí? Isso é a cultura da destruição. Uma vida sem princípios é cultura de destruição. Uma vida sem princípios constrói uma cultura de destruição. Amém? E isso aconteceu até Noé entrar na arca. Porque depois que ele entrou na arca, veio o dilúvio. E o dilúvio levou ao perecimento a cultura devida às culturas que Deus não faz parte. Deus irá tratar as culturas que dele não faz parte.
mas Deus preservará aqueles que mantiverem a cultura do reino. Amém? E o pior que essa cultura do mundo, essa cultura aí do politicamente correto, que hoje a gente não sabe, quando não sabe o nome de uma pessoa, a gente se referencia à cor. Hoje não pode nem se referenciar à cor. Uma vez careca era ponto de referência. Quem é o fulano? Aquele que está perto daquele careca lá. Só que os carecas são inteligentes. Você já viu algum careca pobre? Você já viu algum careca mendigando? Você já viu algum careca ambulante na rua aí, tá? Com aquela plaquinha, eu sou morador de rua. Você já viu? Estou provocando você a pensar. Você já viu careca? Por que os carecas não caem para esse lado? Porque exercitam a mente, o exercício da mente estica o couro, e esticando o couro até o cabelo morre. Amém? Toda besteira tem fundo de verdade, tá? E aí, aquela cultura antediluviana, ela perdurou até começar a chover. Depois, pereceram todos. Mas vamos para outro texto aí. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a seguir. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou que morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Quero dizer para os irmãos, a partida de um justo, a morte de um justo, não é motivo e não deve dar motivo de desespero. O que é desespero? É manifestação de um estado de desesperança. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já partiram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Eu presencio muito isso, quando vou num velório, a maneira do desespero das pessoas. E sabe quem são os mais desesperados? Quando parte um familiar, são aqueles que ficaram devendo obediência, respeito, que sempre se opuseram. Enquanto estavam em vida, não queriam nem estar perto. E o cabra morre, aí fica num desespero. Eu acho que deveria ser sincero consigo, quem age assim. Bom, se partiu, então tem que me alegrar, porque agora eu não tenho motivo mais, ou eu não tenho ele para me incomodar. Está vendo? Muitas vezes Deus recolhe os pais para dar lição para os filhos. Que enquanto os pais estão vivos, não cumprem o dever, não honram,
não obedecem, não o assumem, e Deus então leva. Aí depois de morto vão levar flor lá no cemitério. A morte revela o seu estado com Deus. Amém? Quer viver longamente, ter longevidade? Esteja preparado. Mas vamos adiante. Verso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, os que morrem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? É dessa maneira que Deus aprovisiona. E ainda ele diz lá no verso 18: consolai-vos, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 1 a seguir, diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, novamente, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos estáis sabendo perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão não vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém. E para nós encerrar, deixando bastante textos para trás, vamos para Coríntios, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder, o teu aguilhão? O poder da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E até lá, meus amados irmãos, sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Deu para entender? Vale a pena ser cristão? O que é melhor, ganhar o mundo e perder a alma? Ou cuidar da alma e ter uma eternidade com Deus? Ficamos em pé. Só para os irmãos ter um subsídio a mais, põe 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Olha como Deus compara. O que é uma parábola, uma alegoria, uma ilustração, uma comparação? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Vamos lá. Vale a pena estar preparado, porque quando eu morrer, essa casa que mora a minha alma e meu espírito vai se desfazer. A palavra diz: tu és pó, e ao pó tornará. Mas o meu espírito e a minha alma vai se revestir da incorruptibilidade. Então, o meu espírito e a minha alma irão morar num edifício. Por enquanto, o meu espírito e a minha alma moram nessa casa chamada corpo. Nessa casa chamada corpo carnal, como habitação. E a hora que sair dessa casa, essa casa vai se desfazer. E o meu espírito e a minha alma vai morar numa casa não feita por mãos, comparada a um edifício. Amém. Por mais saudável que o seu corpo seja, mais belo que seja, ele é carnal, é corruptível. Mas a maneira que você cuida da sua alma e do seu espírito, sua alma e o seu espírito irão receber uma moradia não corruptível, mas incorruptível. Um corpo incorruptível, que não sentirá dor, canseira, não receberá enfermidade, nem lágrimas terá. Amém? Como você está preparado? Se você for chamado para trocar de casa, será que você vai para essa que Deus construiu? Ou vai ser queimado? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, pela sua graça, pela sua presença, pelo seu amor, pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco nesta manhã. Ó Espírito Santo, ajuda meus irmãos a entender esta verdade e a estar preparados, e a cada dia mais, Senhor, fundamentado, que tenha a fé fundamentada, crescimento espiritual em graça, em conhecimento, para lutar, Senhor, pela salvação e pela eternidade.
Quero abençoar a cada vida aqui e aqueles que nos assistem, de onde estão, pedindo, Pai, que a Tua graça não seja vã e que o Espírito continue trabalhando, preparando para que todos conservem o seu corpo, alma e espírito íntegros, preparados para a eternidade, para receber o bem-vindo do Senhor, para viver na eternidade. Em nome de Jesus, quero abençoar a todos. Amém. Nós agora, nesse mesmo espírito, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. O dízimo é manifestação de fé e de obediência. Dízimo é para inteligente, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Dízimo é reconhecer que Deus está acima de tudo. Quem não é dizimista não reconhece Deus. E por não reconhecer a Deus, Deus não tem compromisso em cuidar de vida material. Deus abençoe a todos. Nossas palmas. Quero dizer para você que é poder esperarmos naquele que virá. Obrigado, Jesus.